Vou chamar o Pedro Barciela, que é analista de redes sociais online, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento eleitoral que vivemos aqui no país. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo. Tudo bom com você? Tudo bom, Thalita? Prazer falar contigo, todo mundo que nos acompanha aí. Fico muito feliz aqui de poder falar sobre essa área tão importante, né? E tão em voga aí nesse período eleitoral que começou aí há poucos dias. E Pedro, a gente tem tantas dúvidas, né? Tem tanta coisa para desvendar em relação a essa atuação nas redes sociais. Eu queria que você começasse assim dando um panorama do que você tem observado em relação ao que tem sido, né, a campanha eleitoral nas redes nesse momento e se ela se difere de alguma forma do que foi 2018. Conta pra gente. Perfeito, Thalita. Bom, ela tem uma característica central que difere e muito da campanha de 2018, que é a presença do antibolsonarismo como a principal força, né, motor aí do debate nas redes sociais. Nós tínhamos lá em 2018, é verdade, o antipetismo como essa força central, né? É importante fazer a definição de que o antibolsonarismo e o antipetismo, eles são forças ali do modelo intensivo contranatural, né? Ele vai aglutinar forças ali nas redes sociais que elas não têm filiação partidária, por exemplo, entre si. A gente viu isso acontecer com o antipetismo em 2018. Pós-eleição do Bolsonaro, a gente vê aquilo que era até então o antipetismo, que levou ele ao Planalto começar a se dissolver, né? Então, Moro, Bebiano, General Santos Cruz passaram a sair daquela base. E a gente vê hoje, querendo ou não, o antibolsonarismo também como uma força composta por diversas frentes que não tem entre elas uma filiação partidária, ideológica. Vamos chamar em diversos momentos isso de frente ampla, outros vão criticar isso como a união de todos contra o Bolsonaro, mas fato é que hoje nas redes sociais o antibolsonarismo é o que foi o antipetismo lá em 2018. E nesse cenário a gente vai ter uma dinâmica muito diferente, mas não menos polarizada no que comparado aí a 2018. Ô Pedro, há uma avaliação desde ali 2018 de que a esquerda não soube atuar nas redes sociais, né? E eu conversava com a Renata Miele, do Barão de Tararé, há um tempinho atrás, e ela fala que quando a gente faz uma avaliação nesse sentido, a gente parte de um pressuposto de que as redes são neutras, e elas não são neutras. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, e como figuras hoje, como Anitta, como Felipe Neto, podem fazer diferença para a esquerda, coisa que não havia ali em 2018 também. Perfeito, Thalita. Bom, tá perfeita essa colocação. A gente encara muitas vezes as redes sociais exatamente isso, como se elas fossem arenas públicas abertas ao debate para todos os usuários de maneira igualitária, o que não é verdade, não funciona assim. A gente sabe que nem as plataformas de redes sociais são imparciais, nem o judiciário é imparcial, aqui sem fazer um juízo de valor para que lado é, mas eles têm algumas determinações, eles têm algumas motivações, eles têm algumas formas de atuar que vão definir como esse debate vai se dar nas redes sociais. Quando a gente pensa no peso ou na evolução dessas forças, de fato, ali a gente tinha um momento em 2018, como a gente já reforçou aqui, que existiam uma união de forças ali, compondo o antipetismo, que era muito difícil de fato. A esquerda aqui, a gente identificando ela como basicamente a campanha do Haddad ou do Lula naquele momento em 18 nas redes sociais, era muito difícil de fato se contrapor. Havia uma talvez comoção nacional que impedia manifestações de influenciadores ou de artistas pensando no PT, pensando no Lula, pensando no Haddad, que hoje não há, né? Hoje a gente tem justamente essa inversão dos polos, onde artistas, influenciadores se posicionam criticando o governo Bolsonaro, aqui muitas vezes se colocando muito mais como antibolsonaristas do que apoiadores do ex-presidente Lula, e ainda assim a gente viu algumas matérias saindo, acredito que no mês passado, falando justamente sobre influenciadores que relatavam algum tipo de perseguição ou boicote contra aqueles influenciadores que se posicionavam politicamente nas redes sociais. Há de fato um espaço muito maior causado por essa comoção que é o antibolsonarismo, vindo aí na esteira de diversos escândalos, diversos desgastes do governo federal, mas esse cenário, de novo, ele ainda compõe aí uma frente antibolsonarista. Então, é muito difícil a gente cravar que a esquerda cresceu ou que a esquerda
como um bloco unitário evoluiu nas redes, porque o que a gente tem hoje é uma força composta aí por diversos atores que vão desde a Anitta até André Janones, passando por diversas figuras que já estavam presentes aí no debate em 2018, né? Ou seja, não dá para a gente afirmar ainda que hoje a esquerda atua de uma forma mais eficiente nas redes sociais. É uma afirmação muito, muito complexa, Thalita, quando, na verdade, quando a gente analisa, por exemplo, o cenário nas redes hoje, talvez o maior trunfo que o principal adversário do Bolsonaro, no caso, o ex-presidente Lula, tem, é justamente a capacidade de disseminação orgânica das informações e dos conteúdos que ele produz, né? Quando a gente compara com o bolsonarismo, que de fato tem essa estrutura, essa ideia de hierarquia nas redes, consegue promover pautas de uma forma muito, muito eficiente, essa capacidade bolsonarista, enquanto ela tem o seu lado positivo para o bolsonarismo, ela também tem o seu lado negativo dentro do bolsonarismo, que é essa densidade que o bolsonarismo apresenta, né? Então, muitas pautas acabam se desenvolvendo, sendo impulsionadas e gerando muito conteúdo dentro do próprio bolsonarismo. Quando a gente pensa nos ataques ao STF, nos ataques ao TSE, nos ataques às urnas, isso são pautas que, de fato, produzem um volume muito grande de interações. Mas essas interações elas estão restritas ao próprio bolsonarismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa eleição para deputados, sejam estaduais, sejam federais, é de fato algo muito forte para o bolsonarismo, porque essa base que a gente vai tratar aí de 30%, 35% que o bolsonarismo detém, seja da população, seja das redes sociais, consegue fazer bancadas estaduais muito fortes, consegue fazer uma bancada federal muito forte. Mas quando a gente pensa numa eleição para governador, numa eleição para presidente, isso tem uma limitação em si, né? E quando a gente pensa ainda mais nos principais influenciadores bolsonaristas, são influenciadores que para eles basta esses 30%, porque são pessoas que concorrem ali a cargos na Câmara, a cargos em assembleias legislativas. Então tem essas nuances, né, que acabam não tendo quando a gente pensa aqui na rede do ex-presidente Lula, na rede antibolsonarista. Ela tem as suas limitações quanto à capacidade de organização? De fato tem, mas ela supre de certa forma isso com essa capacidade de disseminação orgânica de conteúdo. Quando o Anitta engaja com o ex-presidente Lula, quando outros influenciadores engajam, eles ainda não vão produzir tantas interações por não ser algo tão planejado quanto é o bolsonarismo. Mas eles vão atingir um volume de usuários muito maior. E quando a gente está falando de uma eleição, um eleitor, um voto, né? Então, a gente não pode também muitas vezes confundir o volume de interações nas redes sociais com o volume de usuários que são impactados por esse tipo de conteúdo.